Sinto-me profundamente sensibilizado e grato por estar aqui hoje a receber a honra deste prémio que, desde o seu início, todos nos habituámos a ver como um prémio especial, diferente dos outros. Sinto-me imensamente honrado por fazer parte da lista de pessoas a quem foi atribuído o Prémio Pessoa, não só pelo prestígio inerente a todos os nomes daqueles que já receberam esta distinção, mas também porque o meu próprio percurso tanto deve a mais do que um anterior premiado. Recordo desde logo João Bernardo da Costa, meu padrinho de batismo, o Prémio Pessoa de 2001, referido também pelo Dr. Balsemão, que foi das pessoas que mais contribuiu para a minha formação intelectual e humana. Recordo também o Prémio Pessoa de 2005, Luís Miguel Sintra, que teve um papel marcante no meu percurso e que me incentivou a contribuir com o meu trabalho de tradutor para 4 encenações do Teatro da Cornucópia, que eu considero das experiências mais gratas que tive até hoje. Também devo ao Vasco Graça Moura, Prémio Pessoa de 1995, muitos gestos de incentivo generoso. Penso que o Vasco conseguiu, como ninguém, prestigiar junto do grande público a missão do tradutor. Devemos ao Vasco Graça Moura grandes traduções de textos fundamentais, trabalhos cuja importância outra coisa não tem feito senão crescer em estatura desde a sua morte. E neste contexto, temos também o nome do Richard Zenith, Prémio Pessoa de 2012, cuja obra de tradutor e também de estudioso da poesia portuguesa nos merece o maior apreço. É uma honra indescritível ver agora o meu nome a fazer parte de uma lista que integra também estes nomes. O Vasco Graça Moura, quem me ligava muitas afinidades, era brilhante nas línguas modernas, uma área à qual eu só esporadicamente me tenho dedicado, já que desde muito cedo senti o enorme apelo das línguas antigas. Tive a sorte de ser filho de um pai e de uma mãe que tinham estudado grego e latim no liceu, como disciplinas obrigatórias, numa altura em que praticamente todos os alunos de letras estudavam latim e grego nos antigos 6º e 7º anos do liceu. A minha mãe teve como professora de grego e latim a famosa Madame Lima, no Liceu Francês Charles Pierre, uma senhora que dava aulas de chapéu e de luvas, mas que foi tão boa professora que 30 anos depois a minha mãe ainda se lembrava o suficiente do que tinha aprendido para me ajudar quando eu próprio me candidatei ao exame de grego do 11º ano. A decisão de tirar o curso de clássicas deveu muito à inspiração dos meus pais e também à arte de firma Briner Anderson, também referido pelo Dr. Balsemão, de cuja poesia eu era e sou ainda apaixonado leitor. Em 1984, uns meses antes de eu entrar para a faculdade, atrevi-me a estabelecer contacto com ela e esta mulher extraordinária teve a paciência de receber um dia em sua casa um jovem de 20 anos, como eu era na altura, que hoje, ex-fumador, ainda recorda com nostalgia os muitos cigarros que fumámos naquela tarde, e contei-lhe o meu plano de estudar grego e latim na universidade onde ela própria tinha estudado as mesmas línguas. Eu estava à espera de um incentivo qualquer da parte dela, mas não recebi mais do que a frase enigmática: espero que não se arrependa. Mesmo assim, tomei as palavras dela como incentivo, ainda que discreto, mas sempre eram mais encorajadoras do que a frase que eu mais ouvia de outras pessoas quando optei pelo curso que segui. Grego e latim, mas isso não serve para nada. A ideia da pretensa inutilidade das línguas clássicas é um enorme equívoco que toda a minha vida profissional me tem esforçado por combater. Sobre o caráter imprescindível do latim, num país como a história do nosso, penso que nem deveria ser necessário insistir. Até ao século XVIII, quase metade dos livros publicados em Portugal eram em latim. Como é que iremos estudar, no século XXI, a história do nosso país, se aceitarmos passivamente a ideia de que as línguas clássicas são inúteis? Como é que vamos estudar a epigrafia romana do nosso território? Ou os manuscritos medievais e renascentistas em latim que abundam nas nossas bibliotecas, começando logo pelos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra? Como é que vamos ler no futuro os acervos extraordinários dos mosteiros que foram extintos no século XIX, como Alcobaça e outros? É certo que nos últimos 30 anos um papel fundamental tem cabido às universidades de Coimbra e de Lisboa na manutenção da chama viva dos estudos clássicos. Especificamente no que toca à área do grego, a Universidade de Coimbra soube afirmar-se como instituição de excelência
por uma razão que facilmente enunciamos em 4 palavras: Maria Helena Rocha Pereira. Na verdade, quando olhamos com lucidez para aquilo que é hoje o panorama dos estudos clássicos no nosso meio universitário, todos nós temos de reconhecer à doutora Rocha Pereira um papel insubstituível. Embora eu próprio tenha estudado em Lisboa, pelo que nunca fui diretamente aluno dela, mesmo assim sempre me considerei seu discípulo e seguidor do seu exemplo de rigor científico e de objetividade histórico-filológica. Honro-me hoje de fazer parte de uma faculdade onde ainda vemos a marca que ela deixou e honro-me também de ter como colegas os discípulos da doutora Rocha Pereira, que na área dos estudos gregos mais contributos têm dado, a professora Maria de Fátima Sousa Silva, a professora Maria de Sofiago e o professor Delfino Leão. Ainda que as faculdades de letras de Coimbra e de Lisboa tenham tido um papel fulcral na manutenção da chama-viva dos estudos clássicos, mesmo assim é preciso ver que esse trabalho não pode recair na íntegra sobre as universidades. Quando vemos que noutros países europeus os alunos do ensino secundário têm a possibilidade de fazerem 5 ou mais anos de latim e grego antes de chegarem à universidade, bem lamentamos a situação dos nossos alunos portugueses que estão condenados a iniciar o latim e o grego na universidade em licenciaturas que duram apenas 3 anos. É preciso que tomemos consciência urgente deste facto. Os 3 anos de licenciatura não são suficientes para estabelecer as bases de línguas como o latim e o grego. É preciso começar mais cedo, antes da universidade, é preciso começar no ensino secundário. Enquanto isso não voltar a acontecer, a qualidade das nossas humanidades e o estudo da história e cultura portuguesas estarão no futuro seriamente comprometidos. Uma das razões pelas quais o estudo do grego me parece tão importante é que o grego é a mais antiga língua europeia. É uma língua da qual existem registros escritos que remontam ao século XIII a.C. São tabuinhas encontradas pelos arqueólogos em cidades mencionadas por Homero, escritas em barro que cozeu acidentalmente nos incêndios que destruíram os palácios da chamada época micénica, isto é, a época da Guerra de Troia, em que terão vivido Aquiles e Ulisses. Nessas tabuinhas encontramos palavras gregas que aparecem depois na Ilíada e na Odisseia, aparecem na tragédia grega, aparecem nas obras de Platão e Aristóteles e aparecem no Novo Testamento, que é um dos mais importantes monumentos da língua grega. E ainda hoje, em 2017, essas palavras estão neste momento a ser usadas e pronunciadas nas ruas de Atenas. Uma dessas tabuinhas do século III a.C., proveniente da antiquíssima cidade de Pilos, no Peloponeso, registra a palavra elephantinos, que significa feito de marfim, uma palavra que ainda é usada em grego. Registra anthropos, ser humano, tem a mesma forma e o mesmo sentido no grego de hoje. E registra hippos, cavalo, que também continua a ser usada hoje, se bem que esta palavra que vem da Ilíada, poema em que os cavalos hippoi de Aquiles choram, e também do livro de Apocalipse, do Novo Testamento, com os seus célulos cavalos de cores diferentes. Esta mesma palavra na Grécia de hoje é sobretudo usada nas oficinas de arranjo de automóveis, pois é a palavra que no grego de hoje designa quantos cavalos tem o motor de um carro. Ora, todos nós, falantes de português, conseguimos perceber que estas palavras, cujo registro mais antigo data do século XIII a.C., estão na base de palavras que hoje usamos também na nossa língua. Em elephantinos reconhecemos a nossa palavra elefante, em anthropos, antropologia, em hippos, hipismo, hipódromo, etc. O grego tem mais de 3.000 anos de história como língua escrita, o que o torna de facto um fenómeno especial no universo das línguas hoje faladas. Perguntar-me-ão se a língua de Homero, de Platão e do Novo Testamento é a mesma do jornal publicado hoje online em Atenas. É a mesma. Dizer grego antigo e grego moderno é um artificialismo, porque o grego foi sempre a mesma língua. O verbo que Homero emprega para descrever o desmaio de Laertes, pai de Ulisses, no canto 24 da Odisseia, voltará a aparecer 800 anos depois no Evangelho de Lucas, com exatamente o mesmo significado. O mesmo verbo existe ainda hoje em grego, embora não sirva para descrever o desmaio
de um ancião na ilha de Ítaca, nem para descrever as pessoas a desfalecerem de terror apocalíptico, como no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Na Grécia de hoje, lemos esse verbo com 2700 anos de história escrita nas instruções de como descongelar mini-pizzas no micro-ondas. Como vêem, nada escapa à modernização. Como organismo vivo que é, uma língua é algo que está naturalmente em constante evolução, mas o que é espantoso, no caso do grego, é o facto de ter mantido, de Homero ao jornal de hoje em Atenas, as marcas não só lexicais como morfológicas que lhe preservaram sempre a mesma identidade. Basta dizer que o grego mantém hoje o sistema de casos do grego antigo, tendo aparecido da língua falada apenas um deles. Mantém-se também aquela distinção determinante em termos de aspecto verbal entre o tempo presente e o tempo auristo, tal como no grego falado e escrito no tempo de Homero, de Sófocles ou de São Paulo. É essa distinção fulcral entre presente e auristo que nos permite perceber a diferença no Novo Testamento entre o Pai Nosso, colocado por Mateus na boca de Jesus, e a mesma oração quando a lemos na versão diferente de Lucas. E é o facto de o mesmo Lucas não ter conjugado um determinado verbo auristo, quando se esperaria naquele contexto auristo, que explica a razão pela qual milhões de cristãos ainda hoje vão à Igreja participar da recordação da última ceia de Cristo. O mundo seria muito diferente se, em vez de poieita, Lucas tivesse atribuído a Jesus a forma verbal poiesate. Isto são questões que só se vêem no texto grego, pois não é possível transmiti-las em tradução. Por isso, o ideal seria que todos conseguíssemos ler o Novo Testamento em grego e, já agora, o Antigo Testamento em hebraico. Entretanto, enquanto isso não acontecer, de alguma utilidade será ainda o papel do tradutor. No caso da Bíblia, o papel do tradutor não é para pessoas que gostem de uma vida fácil. A história da tradução da Bíblia é uma história de homens zangados uns com os outros. Quando, no início do século XX, se publicou em Atenas a primeira edição do Novo Testamento, em que o texto tinha sido modernizado de modo a refletir o grego falado 2000 anos depois de Cristo, veio imediatamente a condenação feroz da Igreja Ortodoxa, que considerou esse Novo Testamento moderno um insulto e uma blasfémia. Houve manifestações de rua em Atenas tão violentas que morreram 8 pessoas. A edição foi logo proibida e retirada de todas as livrarias. Estamos a falar do século XX. Se retrocedermos 1500 anos, vemos como os santos Agostinho e Jerónimo se desentenderam por causa de questões referentes a opções de tradução da Bíblia. Os primeiros 2 tradutores da Bíblia para inglês foram queimados em praça pública, sendo que só o primeiro teve a sorte de já estar morto quando isso aconteceu. E nem João Ferreira de Almeida, o primeiro tradutor português da Bíblia, escapou de ser queimado em efígie pela Inquisição de Goa. Temos hoje aqui presente connosco um dos maiores especialistas mundiais da história da Inquisição, o professor José Pedro Paiva. Ele bem nos poderia dizer o que teria sido o meu destino se eu tivesse nascido no reinado de Dom João V ou até no reinado de Dom José, não sei. Vivendo como tenho o privilégio de viver no Portugal de hoje, verifico que, em vez de ser queimado vivo em praça pública, ganhei o prémio Pessoa. Não me posso queixar. Na verdade, não posso queixar. Tive a sorte enorme de ter excelentes professores de grego na Faculdade de Letras de Lisboa, graças a quem pude fazer o percurso que fiz. Tenho a sorte de ser professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, cuja reputação e excelência na área dos estudos clássicos é reconhecida nacional e internacionalmente. Mas a circunstância definidora da minha vida, pela qual me sinto mais grato, é o facto de ter tido os pais que tive, que me moldaram e fizeram de mim aquilo que sou. Há tempos falei com a minha irmã Catarina sobre esta questão de eu ser um produto da imaginação e da vontade dos nossos pais, mas como mãe que ela é de 3 filhos, a Catarina disse-me que é uma fantasia pensar que as crianças são uma plasticina da qual qualquer pai ou mãe consegue moldar um futuro prémio Pessoa. Seja como for, eu quero pensar que esse mérito é devido aos meus pais. Eles merecem toda a minha gratidão. Além dos meus pais, há outras pessoas que já partiram com quem eu teria gostado de partilhar a alegria deste prémio. Volto a mencionar o meu padrinho, João Bernardo da Costa, e recordo também o nome de André Jorge, fundador da editora Cotovia,
que me deu sempre o seu apoio amigo e o seu voto de confiança em todos os projetos que lhe propus. Como se vê, estou a entrar na fase dos agradecimentos e, assim sendo, gostaria de agradecer ao Armando Poçante e ao grupo local Olicipo a presença musical nesta cerimónia. A divulgação que eles têm feito do património musical português dos séculos XVI e XVII é altamente meritória e merece todo o nosso aplauso. Quero dirigir ao Paulo Ferreira e a toda a equipa da Booktailers um agradecimento enorme pelo cuidado e pelo carinho que têm tido comigo. Quero agradecer o maravilhoso profissionalismo de toda a equipa da editora Quetzal e quero muito especialmente dar um grande abraço ao Francisco José Viegas, um interlocutor de rara sensibilidade e um co-apaixonado por este projeto da Bíblia. Finalmente, o meu maior agradecimento vai para o meu marido André, que, apesar de ter a tarefa difícil de me aturar, consegue a proeza de, com frequência diária, pôr as nossas vidas, dele e a minha, portanto, a nossa vida, a transbordar de felicidade. E isto não é exagero. Muito obrigado.